Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Juntamente com o Padre Anselmo, que representa a todos os telespectadores do Brasil inteiro, nós, neste domingo, continuamos a refletir com profundidade sobre os textos da Paixão. Eu sigo o evangelista Marcos, que é o mais antigo, mas vou aos outros quando existem alterações ou alternativas. Padre Anselmo, com você a palavra. Continuamos então, neste domingo, ainda no capítulo 15º do Evangelho de São Marcos, e hoje vamos retomar a nossa leitura no versículo 29. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salve-te a ti mesmo, descendo da cruz. Antes desse versículo, não tínhamos parado numa pergunta que ficou no ar? Você está lembrado dela? O Senhor concluiu o programa nos levando a um questionamento. Nas devoções populares sobre o crucificado, recebemos o crucificado e com ele os 2 ladrões. Só que o Senhor nos levou a observar. Os ladrões à esquerda e à direita têm as mãos atadas com cordas. E Jesus, as mãos fincadas com prego. E a pergunta foi: por quê? Bom, em primeiro lugar, os evangelistas não dizem que Jesus foi pregado na cruz com pregos. A palavra prego não existe aqui. Existe crucificar. E havia alguns modos de se crucificarem. Ou atado a cordas, ou então a pregos. Como podemos concluir que Jesus foi crucificado com pregos? Somente pelos textos da ressurreição. Só. Mais nada. Sou eu mesmo. Vede minhas mãos e meus pés. Coloca o teu dedo no furo das mãos e a tua mão no meu lado traspassado, em João para Tomé. Só por esses textos é que nós concluímos que Jesus foi pregado com pregos. E havia, sim, o costume de pregarem com pregos. A dificuldade não está tanto em Jesus, a dificuldade está nos outros. Por que nas iconografias, isto é, nas amostras, nos santinhos, nos monumentos, nas imagens, os outros 2 vêm atados com cordas? O problema está aí, não está em Jesus. Eu acredito que o normal seria pregar na cruz com pregos. Eles estão com cordas por causa do respeito cristão da tradição. A tradição quis distinguir o suplício do Filho de Deus dos outros suplícios dos 2 bandidos. Atitudes como esta da tradição já vai ajudando o povo de Deus no decorrer dos séculos a entender o processo de refundição pelo qual passou a cruz e o crucificado? Certamente. Porque de tudo que o Senhor tem falado aqui, cruz é lugar para bandido. E o que a gente às vezes observa do ponto de vista da história é: meu Deus, como que um castigo para bandido pôde ao longo dos séculos se tornar sinal de salvação? Porque Jesus foi condenado à cruz por Pilatos por ser um potencial inimigo de Roma, por ser um potencial agitador e levar os judeus a uma sublevação contra Roma. Pilatos não levou Jesus à cruz por outro motivo. Os motivos religiosos não interessavam absolutamente a Pilatos. Então, pessoas como essas eram pessoas de alta e nefasta
possibilidade e Jesus foi numerado ou colocado nessa galeria, nesse tipo de gente. Mas entendeu por que a diferença entre cordas e cruz? Isto aqui vem da tradição cristã para se distinguir, de alguma maneira, o crucificado Filho de Deus de outros dois crucificados bandidos. Também eles estão com tanguinhas, provavelmente estavam nus, como Jesus. Este é o significado, mas isto veio à tona, veio à mente um pouco mais tardiamente, né? Quando se começaram a multiplicar os santinhos, as imagens, as figuras dos três crucificados. E Jesus está com a coroa de espinhos na cabeça, porque em João, apenas em João, a coroa de espinhos é posta, mas não é tirada. Só por causa disto. Mas, bem, muitas destas coisas são conjecturas, mais ou menos prováveis, mas difíceis de serem evidentemente demonstradas. Tá bem? Quando o senhor fala para a gente que coisas como estas são altamente ou hipoteticamente, elas contêm um grau de certeza, mas não podem ser provadas, então talvez a pergunta do telespectador seja: qual o nível de credibilidade da nossa fé cristã? Se em 100% de tudo o que pensamos, eu diria que no mundo bíblico 90% se constrói através das hipóteses. Não, não é assim. Não faça uma mistura entre Antigo e Novo Testamento. Isto aqui foi escrito 30, 40 anos depois da morte de Jesus. Não o Antigo Testamento escrito séculos. Mas mesmo 30, 40 anos já vai... Não, 30, 40 anos havia gente que vivia e que conhecia. Eu me lembro perfeitamente de coisas conhecidas há 40 anos atrás. Perfeitamente. Era a minha juventude. E eu me lembro como se fosse hoje. Da Revolução, por exemplo, de 64. Como me lembro daquilo? 64 para 2017 são mais de... São uns 40 anos. Eu me lembro perfeitamente de tudo. E não só eu. Muita gente que está viva e viveu aquela circunstância. Eu não era mais tão criancinha, não. Eu estava no 2º ano de filosofia, quando se deu a Revolução. Portanto, é perfeitamente possível que tivesse memória aguda. E havia as testemunhas oficiais que, se não presenciaram, ouviram de primeira água esses acontecimentos todos, como os 12. Agora, estas coisas também são hipotéticas. E não só hipotéticas, como coisas de segundo momento, de segundo grau de importância. Não são as mais importantes. A mais importante é que ele foi crucificado. E provavelmente com pregos. Agora, você colocou uma questão importante, talvez sem até saber, mas uma questão importante. Qual é o grau? História não é matemática, história não é física, história não é ciência exata. Portanto, em história nunca se dá uma nota certa. Certo, isto é certo. A melhor nota que se dá é quase certo. Então a gente lembra até do gráficozinho que a gente tinha nas aulas de exegese. Pouco provável. Pois é, do quase certo vai para o muito provável. Isso. Do muito provável para o provável. Do provável para o hipotético. Do hipotético para o improvável. E do improvável para o quase errado. Mas exatamente. Não se sai disso, não. História não é uma matéria como a matemática, como a física e a química, que são matérias exatas, não é?
2 mais 2 fazem 4 apenas em matemática. Exatamente. Certo? Isto aqui foi escrito um pouco depois e foi escrito. Você vê que a escrita aqui foi uma escrita levada já num nível, num grau teológico grande, mas popular, para cristãos daquela época, não para nós hoje. Né? E nem mesmo os evangelistas, nem mesmo Marcos, presenciou nada disto. Mas eles se batem bem entre si quando se trata da paixão. Nós temos mais algum tempo ainda? Temos. Então, Um gente, minuto. continua a leitura? Ou Você parou aonde? no verso 31. Você já leu o 31? Não. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, caçoando dele entre si e com os escribas, diziam: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. E até os que haviam sido crucificados com ele o ultrajavam. E aqui nós temos um problema enorme, mas temos que fazer um intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Havia qualquer coisa no ar que agora precisamos elucidar. Qual era? O senhor quer que continue a leitura do texto? Não, você fez uma pergunta para mim ou... Aqui, enquanto nos organizávamos para a volta do segundo bloco, é que o último verso lido chamou minha atenção. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. E eu perguntei ao padre se este verso ele não seria uma interpolação posterior, porque além da sua ironia natural, ele contém, aliás, uma dose de teologia muito pesada. Bom, escute, Mas o padre... se Deus fizesse um milagre extraordinário, acredito que alguns dobrassem a cabeça. Mas ninguém dobra o pescoço de Deus. E Deus desejava, no seu desígnio imperscrutável, que Jesus fosse até o fim. Agora, para mim, é mais problemático aquele último versículo lá. E até os que haviam sido crucificados com ele ultrajavam. E isto está em Mateus também. E o problema não está em nenhum dos dois evangelistas. O problema está em Lucas, que afirma que um deles... O bom ladrão, o conhecido bom ladrão... Fez o quê? Um ato de confissão. Em que sentido? Quais foram as palavras exatas, se lembra? Lembra-te de mim no paraíso. E isso é o final. Diante do outro que o insultava, diz: não temes a Deus, estando no mesmo suplício? Nós recebemos o que merecemos. Isso mesmo. Ele, porém, nada fez. E voltando-se para Jesus, ele disse: Jesus, pela primeira vez e única vez nos evangelhos, ele é chamado de Jesus apenas, por alguém. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus em Lucas, apenas em Lucas: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O problema, você já pode adivinhar, é que aqui Marcos e Mateus falam que os dois o insultavam. E agora? Então há uma tensão textual, né? E agora? Como sair desta? Os concordistas afirmam que um deles primeiro insultou, depois caiu em si e pediu perdão. Mas isso aqui é fazer concordismo. Isso não se faz. Nós estamos diante de um problema sem solução. O versículo de Lucas
não é interpolação também, porque não falta nos melhores manuscritos. Mas também não entra no critério de múltipla atestação. Encontra-se apenas em Lucas. Encontra-se apenas em Lucas, mas está em todos. Portanto, falar em interpolação aqui é simplesmente colocar uma hipótese que não pode de forma nenhuma ser comprovada. E se fosse interpolação, deveria faltar em algum manuscrito. Não falta em nenhum dos manuscritos conhecidos até hoje. E quem leva a razão neste contexto, nesta imagem? É difícil dizer. Muitas hipóteses são levantadas, mas hipóteses apenas. Eu vou dar a que mais me parece conveniente, sem querer com isto pretender a verdade e cessar a discussão. O versículo na sinopse é discutível. Jesus poderia ter em vida prometido o paraíso a um pecador arrependido. Uma frase solta. Uma espécie de premissa. Só. Que corria solta na tradição. Ele perdoou um pecador, prometendo-lhe o paraíso. E é bem da teologia de Lucas. Sem saber o que fazer dessa afirmação ou dessa frase, que corria solta na tradição manuscrita, Lucas achou por bem colocá-la na boca de um dos que foram crucificados com Jesus. Ele não leu nem Marcos e nem Mateus. Esta é a explicação melhor que eu vi até hoje, dentre muitas, e aqui eu proponho. A frase pode ser conduzida a Jesus. Jesus perdoou tantas pessoas, não foi só este. Jesus prometeu o paraíso para tantas pessoas arrependidas dos seus pecados, o reino dos céus, o reino de Deus. Poderia isto ter acontecido aqui também. Mas mais do que isso não posso dizer. Tá? Então, caminhamos. Vamos caminhar, a menos que você tenha alguma pergunta, alguma... Acho que deu para responder, sem desmerecer a cadeira dos evangelistas, né? E as suas diferenças. E agora vamos ao... Mas nós podemos... É melhor ler um pouquinho mais, aí eu falo sobre... Então continuamos a leitura no versículo 33. À hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E à hora nona, Jesus deu um grande grito, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido significa: Deus meu, por que me abandonaste? Leu o 35. Alguns dos presentes, ao ouvirem isso, disseram: Eis que ele chama por Elias. Bem, a hora sexta houve trevas sobre toda a terra. Isto aqui certamente é uma dramatização teológica. Pode ter acontecido, mas ninguém tem prova disto, de que o sol desapareceu um pouco mais cedo e um dia, talvez ensolarado, se tenha transformado num dia cheio de nuvens. E as trevas aqui seriam uma dramatização. Sobretudo se diz que cobriram a terra inteira. Uma dramatização teológica. É o momento do triunfo das trevas. É uma maneira catequética de dizer que, por um momento, as trevas sobre a humanidade pareciam levar a melhor. Jesus deu um grande grito. É difícil entender esse grande grito, porque uma pessoa que está exausta, exaurida e no fim da vida agonizante, não tem mais força para gritar. Seria uma expressão forçosa para demonstrar a aflição do momento? Não sei. Poderia, mas é difícil entender um grande grito. Um grande grito doeu. Dá você
que estamos bem, que estamos salvos, que estamos com saúde boa, mas um que está num extremo estado tem força para dar um grande grito? Seria mais equilibrado pensar, Jesus disse uma palavra forte, não sei. Jesus poderia ter dado um grito aí, e aqui, quem sabe se esse grito aqui foi também aumentado, dramatizado, né? Mas é difícil entender um grito num momento desses, para quem está crucificado e praticamente sufocado. Deus meu, por que me abandonaste? A escrita vem dita em primeiro lugar em aramaico. Agora, a dificuldade está em traduzi-la. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que Elias? Que tem Elias com Eloi? Eloi dá aso para pensar em Elias? São duas palavras tão diferentes. Talvez o Eloi venha de Eli. Não, mas Eli não é aramaico, Eli é hebraico. É hebraico, né? É uma forma do hebraico. Sabe quem notou isso? Foi o evangelista Mateus, que copiou Marcos. E mudou a frase para Eli, Eli, lama sabachthani, em Mateus. Aí fica mais fácil a intelecção, ou melhor, a interpretação do desentendimento. De Eli para Elias é mais fácil entender do que de Eloi para Elias. Mas agora, a pergunta é, por que chamar Elias? Elias era um profeta escatológico, ele não passou pela morte. E uma grande tradição diria que ele viria no final dos tempos. Se alguém julgasse algum cristão que estávamos no final dos tempos, era a hora que aparecesse Elias. Elias não vai aparecer, mas logo mais irá aparecer o Pai em pessoa. O Pai em pessoa ressuscitando a Jesus. E aí continuamos o 35. Espera. Vamos um pouquinho falar sobre as palavras de Jesus na cruz. Já vimos, esta é a primeira, não é? Meu Deus, meu Deus. Não, esta aqui, Marcos, é a primeira, não vimos nenhuma outra. Deus meu, não, essa é a primeira. São 7 as palavras de Jesus na cruz. Para Mateus e Marcos, uma só, esta aqui. Eloi, Eloi, para Marcos, Eli, Eli, para Mateus. Lucas tem 3. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E em tuas mãos entrego o meu espírito. João também tem 3. Mãe, eis teu filho, filho, eis tua mãe. Tenho sede e tudo está consumado. 7 palavras de Jesus na cruz. Eu me recordo, no meu tempo de criança, de coroinha, que havia pregadores famosos, que na Sexta-feira Santa faziam sermões maravilhosos. Até, se não me engano, o padre Vieira tem sermões maravilhosos. O sermão das 7 palavras. Sobre as palavras de Jesus na cruz. Mas o nosso programa está encerrado e vamos falar sobre isso na próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Você que nos acompanha, tenha um bom domingo, uma boa semana. Fica conosco e voltamos a nos ver no próximo domingo.